Bom, pessoal, Jamil Nami Filho, Vladenilson Daniel Almedo, Marcelo Rios condenados, né? Após 32 horas de um julgamento extenso, longo, cansativo, e todos os réus foram condenados a mais de 20 anos de prisão. Eu tô aqui na frente, cumprimentei nos bastidores, doutor Aloysio Pereira. Seja bem-vindo ao nosso programa de rádio. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Rodrigão. Bom dia, Rayane. Bom dia os demais funcionários aqui da FM 97 Record. Bom dia, principalmente para os ouvintes do estado de Mato Grosso do Sul. Doutor, me fala uma coisa, 32 horas de julgamento, foi o maior julgamento da história, né, aqui do nosso estado. Fica aquela pressão naquele momento do júri popular, doutor? Porque assim, o plenário lotado, eu fui no último dia acompanhar, para eu entender, né, a gente estava numa cobertura intensa em relação a esse caso, mas fica uma sensação ali de dever cumprido? Com certeza, Rodrigão, porque como já foi anunciado, esse julgamento ele é histórico no estado do Mato Grosso do Sul, né? Pelo fato em si ocorrido, né? São os envolvidos de família conhecida aqui na capital, no estado, na verdade. A vítima também conhecida. Então teve essa projeção até nacional. Daí atrai as pessoas, o público, para assistir, a mídia, a imprensa e tudo mais. E associado a isso aí, o próprio processo em si, ele é complexo. Como todos sabem, mais de 15 mil páginas. Nunca tivemos um processo com essa dimensão. E vários advogados, para ter uma noção, são 6 advogados, 4 promotores e mais um assistente de acusação. E no que me toca, naquelas circunstâncias, é a responsabilidade pela organização e a condução dos trabalhos. Daí porque não deixa de ser uma pressão, porque a preocupação da gente é gerar nulidade, e essa nulidade implica em consequências funestas, graves consequências, em vários sentidos. Doutor, para a gente entender, né, para o ouvinte e também para quem está nos acompanhando pela internet, entender o que a gente está falando, o que aconteceu na semana passada aqui no estado foi um júri popular, é isso? Que é quando pessoas, cidadãos, né, são convocados pelo judiciário para acompanharem, né, ao longo do julgamento, né, de um réu ali que está sendo julgado por um crime ou por um delito, e compete a ele a votação. São 7 jurados, é isso? Como que são selecionadas essas pessoas? Perfeito, dessa forma. Na verdade, nós oficiamos as empresas privadas e também os órgãos de governo para que encaminhem nomes de pessoas idôneas, responsáveis, que queiram participar do tribunal do júri. E assim esses órgãos, essas empresas fazem, né? Então nós temos mais ou menos umas 1.500 pessoas cadastradas no fórum, na minha vara, na primeira e na segunda vara, cada qual deve ter em torno de 1.500 pessoas. E esses nomes são publicados em Diário Oficial, novembro mais ou menos. Se alguém tem algo contra, enfim, há ali já um controle da sociedade, saber quem é quem para ser jurado. Muito bem. Fora isso aí, nós temos um controle também, pesquisa de antecedentes em vários órgãos de governo. Se eu tiver conhecimento, como eu já tive, de forma fidedigna, de pessoas indignas da função, a gente afasta. Para ter uma noção, a gente controla, às vezes até visitas no presídio. Então, às vezes a pessoa... controlamos também... Alguém foi vítima, de repente, de um homicídio, um parente, uma filha. Então, fica meio complicado para aquele filho ou aquele pai. Não pode ter ligação com nada, absolutamente Isso. Nada com o réu que está sendo julgado. Exatamente. Então, aí nós convocamos, aí já é convocar 25 pessoas todos os meses, né? De janeiro, de fevereiro, tem minhas férias, né? Fora as férias. Então, todos os meses a gente convoca 25,
Desses 25, a gente tira 7 que compõem o conselho de sentença. E são eles, a gente chama assim, juízes leigos, né? Eles passam a exercer a função para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, homicídios, tentativa de homicídio, aborto e induzimento ao suicídio. Os mais comuns, homicídio e tentativas de homicídio. Doutor, no caso, por exemplo, foi um julgamento extenso, né? Para quem está nos acompanhando e viu pela Record a cobertura completa dessa operação do caso da Omertá, se são 3 dias e são os mesmos jurados, como que funciona então o monitoramento deles, né? Porque eu vi muito ali, eu falei assim, bom, a gente da imprensa, para quem não sabe, por uma questão ética e de segurança, a gente nunca filma os jurados, né? Para televisão ou até mesmo os sites de notícias, nunca publicam quem são os jurados. E nesse caso, foram 3 dias. Como que funciona o monitoramento? Porque eles não podem ter contato entre eles. É como se fosse um reality show, né? Alguém vigia eles durante esse período, doutor? Então, nos julgamentos populares, existe o princípio da incomunicabilidade. É um princípio processual, no sentido que o jurado não pode conversar com outros sobre o tema em julgamento, sobre aquele caso específico. Obviamente, pode sim conversar sobre futebol, enfim, qualquer outro assunto que não esteja relacionado àquela ideia de condenar ou de absolver ou tratar daquele assunto que está sendo julgado. Então, esse princípio da incomunicabilidade é exatamente para essa finalidade. Então, funciona dessa forma. No caso desse julgamento que teve vários dias, né, envolvido, aliás, é importante dizer que era para ser pelo menos 6 dias. Mas houve desistência de algumas testemunhas, né, porque, lembra bem, que tinha depoimento de 2 horas, né? O próprio depoimento dos acusados, 2 horas, até mais. Então houve as desistências, principalmente por parte da defesa de testemunhas, e nós começávamos às 8 horas e tocávamos os trabalhos até, no caso, meia-noite, como ocorreu no último dia. Então, alguns julgamentos que a gente tem visto aí na televisão, às vezes o pessoal começa aí meio-dia, 1h da tarde, quando é 5, 6 horas para, no outro dia recomeça, enfim, acaba chegando mesmo a 6 dias, por isso que o nosso julgamento só durou 3 dias, mas são 3 dias extenuantes. Bom, eu imagino, eu trago aqui agora a condenação dos réus desses integrantes de uma milícia, de acordo aí com a força-tarefa montada pelo GAECO, né, e pelo Garras, aqui em Mato Grosso do Sul. Jamil Nome Filho foi condenado a um total de 23 anos de pena, 20 anos pelo homicídio duplamente qualificado do Matheus Xavier e 3 anos, 6 meses, mais 60 dias de multa por posse ilegal de arma de fogo. Vladenilson Omedo foi condenado a 21 anos e 6 meses, 18 anos pelo homicídio e 3 anos e meio pela posse ilegal de arma de fogo, mais pagamento de 60 dias de multa, referente a esse último crime. E Marcelo Rios foi condenado a 23 anos de reclusão, desses 18 pelo homicídio e 1 ano e 6 meses de prisão e 60 dias de multa por receptação e 3 anos e meio e mais 60 dias de multa por posse ilegal de arma. Doutor, a gente pode esperar tudo ali dentro de um julgamento, né? Choro, emoção, revolta, né? Até a parte da defesa, a parte da acusação, chega a ser um espetáculo à parte no mundo do direito, porque estudaram para isso, né? Para defender ou para acusar. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: um esquema forte de segurança foi feito ali dentro do tribunal do júri, inclusive das polícias do Mato Grosso do Sul e polícias de fora, que escoltaram os réus que estão presos lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Todo esse aparato é devido à periculosidade de quem está sendo julgado, doutor? Pois bem, no caso específico, quem faz esse mapeamento, toda essa estrutura de segurança, é o próprio o sistema de segurança estadual e federal. Então, aquele mapeamento, a quantidade de policiais, o tipo de arma que foi colocado lá à disposição, e a gente via de forma ostensiva na frente do fórum, a tropa de choque, e dentro do recinto do Tribunal do Júri também, tudo isso fica a cargo do sistema de segurança estadual e federal. Obviamente com a minha autorização, né?
Agora, eles entenderam dessa forma, que havia necessidade de um aparato mais firme, que desse uma segurança maior, até por conta do fato em si, da repercussão que teve, né? E do fato da repercussão que teve, foi aberto, né, ao cidadão também para poder acompanhar. Também garantir uma segurança para quem estava lá naquele momento, porque a gente não pode se manifestar em qualquer julgamento, é isso? Exato. O público não pode se manifestar. O tribunal do júri, ele uma das características do tribunal do júri é permitir que as pessoas participam, porque o crime de homicídio, ele na verdade é o que mais afeta a sociedade, afronta mesmo. Tanto que é o primeiro artigo do Código Penal, que é o artigo 121, tratado como crimes. Então nós temos lá mais de 400 crimes no Código Penal, mas o primeiro se trata do homicídio. E o homicídio, ele chama a atenção da população para assistir, né? Então por isso que todo o Tribunal do Júri, ele tem bancadas, tem estrutura para poder acomodar as pessoas que queiram assistir. E a segurança, ela tem essa finalidade também, que é proteger essas pessoas de eventualidades. Porque qualquer julgamento está sujeito, a gente tem visto isso aí no YouTube, na imprensa em geral, qualquer julgamento, ele é passivo de ocorrer situações desagradáveis. Isso é comum até, acontece. Já teve caso de preso avançar na acusação, até no assistente de acusação, né? Já teve caso, enfim, são N casos que ocorrem. Daí porque quando o fato justifica, a segurança pública se preocupa mais. Bom, pessoal, 7h24, doutor juiz Aloísio Pereira dos Santos, né? Ele que esteve à frente do maior julgamento da história de Mato Grosso do Sul, que condenou aí integrantes de uma milícia, de acordo com as investigações apontadas pela Operação Omertá aqui no nosso estado. E quando os ânimos se exaltam, por exemplo, doutor, eu vi ali que em alguns momentos, né, a defesa e algumas testemunhas se exaltaram ali. O juiz, ele intervém e fala assim, gente, espera lá, né? Ele intervém, ele funciona como um conciliador ali e fala, pessoal, espera lá. Como que funciona isso? Pois é, o artigo 497 do Código de Processo Penal, ele tem um elenco de atribuições do magistrado. Uma delas é manter a ordem dos trabalhos e convocar a força pública naquele momento, se houver necessidade. Então, ao presidente do Tribunal do Júri, que é o juiz, compete manter essa organização. Então, se houver, isso também ocorre, altercação entre as partes, briga, baixaria, né? Ou também manifestação do público, eu, por exemplo, já aviso na abertura dos trabalhos, olha, qualquer manifestação, qualquer olhar feio, né? Às vezes por parte da família da vítima, por parte da família do acusado, qualquer movimento estranho, incompatível com a disciplina aqui dos trabalhos, já tem policiais de olho em vocês. Alguém pode sair preso de lá, doutor, se desacatar uma ordem, por exemplo? Com certeza absoluta. A princípio, a gente, dependendo da gravidade da intervenção da pessoa, né? Eu já vi casos assim, de mãe de vítima dizer assim para o acusado, ele está mentindo, né? Se manifestar ali no plenário. Então a gente até entende, compreende o drama da mãe, né, por perder o filho, o marido, enfim, né? Então a pessoa se explode naquele momento. Então, nesse caso, o oficial de justiça ou a própria polícia militar já retira imediatamente esse cidadão e perde o direito de assistir o julgamento. Olha só que interessante, hein? Os bastidores de um júri popular, interessante mesmo, viu? 7h27, doutor. Depois que o julgamento acontece, né? Depois que ali acusado, a defesa, a acusação, elas vão para réplica, tréplica, se manifestam ali, defendem, né? Acusam, os jurados votam. E aí eu fiquei sabendo que eles vão para uma sala secreta, eles saem do plenário, saem ali do júri, vão para uma sala secreta votar.
Esse voto é igual como fosse um voto de eleição, por exemplo, tem uma cabine, é um voto secreto? O que o senhor pode falar em relação a essa sala? Que, por exemplo, demorou mais de 1 hora, né? Os jurados voltarem, o senhor voltar nesse último julgamento para dar a sentença final. E deixou todo mundo ali curioso, na expectativa. E é isso que eu pergunto pro senhor. Há um monitoramento ali quando os jurados votam? Porque é tipo uma cabine eleitoral mesmo? Como funciona? É muito pertinente a pergunta, até porque a sala é secreta, ou seja, as pessoas não sabem o que se passa lá dentro, né? Aham. Mas é importante esclarecer o seguinte: todo o tribunal do júri tem que ter uma sala secreta. Sala secreta é onde os jurados são recolhidos com a presença do juiz, que é o presidente, do promotor e das defesas, né? No caso aí, os promotores e as defesas. Todos participam daquele processo ali, e mais ninguém, né? E os servidores, obviamente. Então, nenhuma outra pessoa está legitimado ou autorizado a acompanhar aquele procedimento. Então, a fiscalização já existe ali. Bom, a forma de votar, a gente formula os quesitos de acordo com a acusação e de acordo com a defesa. E esses quesitos, e o nome é quesito mesmo, são perguntas, na verdade, é submetido aos jurados. Por exemplo, primeiro o quesito se refere à materialidade. No dia tal, tantas horas, na rua tal, fulano foi alvo de tiros e veio a falecer, conforme o laudo necroscópico? Sim. A acusação, às vezes a defesa sustenta o não ali. O mais comum, inclusive foi aí objeto de pergunta e controvertido no julgamento, fulano de tal participou do crime na condição de mandante ou entregando armas e tudo mais, sim ou não. A acusação fala sim, a defesa fala não. E os jurados votam, é uma cédula, lhes entregue 2 cédulas, uma sim e outra não. E conforme faz a pergunta, eles seguem o raciocínio do promotor ou da defesa. E a gente explica, olha, o sim, aqui no caso dessa pergunta que foi feita, significa que começa a condenar o acusado, reconhecendo a participação dele. O não significa que ele não participou do crime, significa também que ele é absolvido. Doutor, eu só vou pedir licença para o senhor, porque olha, Dourados, Três Lagoas e Bonito e Corumbá, vou ficar agora com a sua programação local. Campo Grande e região, eu continuo agora, 7h30, com a entrevista com o doutor Aloysio Pereira dos Santos, para o senhor concluir agora teu pensamento, antes de ir para o intervalo comercial, doutor, 7h30. Então, aí vai, o sim quer dizer que a pessoa é culpada, o não que a pessoa ela é absolvida, né, de acordo com o jurado. E depois disso, quem que contabiliza, doutor? Quem que conta os votos? Tá, ainda fazendo observação sobre essa pergunta, é o seguinte: nem sempre o sim significa condenação. E nem sempre o não significa absolvição. Depende da pergunta. No caso aí, se o fulano de tal participou do crime na condição de mandante ou entregando armas, enfim, o sim é um sinal de começa a condenar, né? E o não absolve. Mas há perguntas também, por exemplo, o acusado agiu em legítima defesa? Na verdade, essa pergunta ela está assim: o jurado absolve o acusado? Cada júri tem uma pergunta específica para o sim ou não. Sim, exatamente. Então, ao perguntar, o jurado absolve o acusado? Se a defesa sustentou legítima defesa, o sim significa absolve ele. E o não absolve. E assim vai se processando, vai indo. Esses votos que eu falei, tem o sim e o não, eles são... o oficial de justiça passa, cada jurado sentado, não é como urna, né? Então o oficial de justiça vai passando, o primeiro voto é o que vale, é uma urna vermelha, isso exatamente para chamar a atenção do jurado pela responsabilidade, porque ali eles representam a sociedade. Por exemplo, Campo Grande tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. Então cada jurado está ali representando em torno de 130 mil pessoas. Então eu falo, olha, presta atenção, a urna vermelha é o primeiro oficial que vai passar, é o voto que nós vamos somar depois. O outro voto que vai ficar na mão, o segundo oficial de justiça vamos recolher por questão de formalidade. E aí, essa urna vermelha é aberta na frente de todos, dos promotores, das defesas, dos jurados, e é mostrado sim, não, sim, não. Deu 4 votos, deu maioria,
às vezes dá 4 votos, já define a situação. E vocês não contam o quinto, o sexto e o sétimo, não é contado. Dependendo da situação, não há necessidade. Uhum. Vamos supor, 4 votos sim. Então, Que é a maioria. maioria. Já ocorreu de eu revelar os 7 votos. Mas deu maioria, esses votos é em sigilo, é em segredo, ninguém sabe quem votou. Deu maioria, a gente encerra a votação naquele item e prossegue se for o caso. Doutor, quantos julgamentos já foram feitos? Quantos júris já foram feitos esse ano pelo senhor aqui em Campo Grande? Em torno dos 50 júris. Esse ano? Somente eu. 50 exatamente. anos. Até o final do ano já tem todo o calendário previsto? Sim, nós fazemos, eu particularmente faço em torno não, com certeza absoluta, 8 a 9 júris por mês. Caraca, é muita coisa. Somente eu. O outro colega meu faz mais 8 a 9. É o doutor Garcetti? Doutor Garcetti. Doutor Garcetti. Dr. Bom, Garcetti. eu quero agradecer a participação do senhor. Há tempos que eu estava aqui para te trazer no meu programa de televisão. Eu tenho uma admiração, sou fã mesmo do trabalho. E eu digo para o senhor que na reta final do julgamento aí desses réus, eu fui lá para ver como funciona, a tensão que estava, a exaustão que estava, mas isso se chama competência, viu? E que bom que a gente pode confiar na justiça. Doutor Juiz Aloísio Pereira dos Santos, ao vivo aqui no nosso programa. Doutor, obrigado pro senhor, um abraço a todo o judiciário. E daí eu vou te contar uma particularidade que eu fiquei com medo, doutor, que foi o seguinte, pensa só, plenário lotado. Quando eu cheguei, né, já tinha acabado Cidade Alerta, e aí eu fui pra lá assistir. E daí entrou no recesso, né, pra vocês votarem, e começou a sessão de fotos, né? Rodrigão, tira foto, era advogado, era isso, era parente, era... E eu falei, meu Deus do céu, já vou ser preso aqui pelo choque. E eu dei no pé. Aí eu mandei um abraço pro senhor, né, espero que tenha chegado ali da tua equipe, um abraço carinhoso, mas olha, admiro muito. E Direito é uma faculdade que eu quero cursar, depois de jornalismo. Quero cursar Direito. Inspirar no senhor, viu, doutor? Obrigado igualmente pela oportunidade de a gente, o Poder Judiciário, na verdade, né, mostrar o trabalho e esses casos aí emblemáticos que surgem, né, no dia a dia. Isso é a função do Poder Judiciário, procurar o melhor para resguardar a segurança pública da sociedade, né? E nossa função é essa, e para isso que existe o Poder Judiciário, trabalhando em conjunto com o sistema de justiça, que é as polícias, né? O Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Ordem dos Advogados, que todos fazem parte da melhor justiça.